Pai do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, excelente palavra, né? Nosso mestre é pastor Laércio. Deus abençoe a Gisele, Deus abençoe a família dela, a equipe da EBD. A terceira edição e nós estamos aqui nos 3, né? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe ricamente. Hoje eu estou muito feliz porque a Tamira está aqui e hoje a gente está em 3, eu sempre falo isso. Ela está grávida e eu estou muito feliz para a glória de Deus. Amém? Falar depois do pastor Laércio não é tarefa fácil, né? É um negócio complicado. Mas, dentro daquilo que nos foi proposto, vamos falar um pouco sobre a graça. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Quem achou, diga amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mais uma vez, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Você pode orar comigo? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, por tudo que já tem sido feito até aqui. Te pedimos que tudo que já foi falado, Pai, pelo Teu Filho, seja aplicado ao nosso coração, pelo Teu Espírito. Eu te peço agora que o Senhor continue fazendo a Tua obra, aplicando a Tua palavra no nosso coração, de modo que saiamos daqui mais admirados pela pessoa do Senhor e, Pai, disposto a buscar cumprir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, aplica sobre nossa vida a Tua graça. Nós te pedimos que saiamos daqui edificados, que almas sejam alcançadas e que a Tua igreja esteja plenamente preparada, Pai, para instruir, para evangelizar o Teu povo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, eu tenho 3 temas para falar aqui nesse momento, que é a graça no Novo Testamento. Então, a minha proposta para os irmãos é, em primeiro lugar, definir. O pastor Laércio já fez isso muito bem, mas eu gostaria de continuar falando sobre o que é graça, qual o efeito da graça e como a graça nos veio. Só vou mudar a ordem: o que é a graça, como a graça nos veio e o efeito da graça na nossa vida, o efeito da graça na vida daqueles que foram alcançados pela mesma. Amém? Tem um estudioso, eu li um livro, alguns livros também sobre a questão da graça. O nome dele é William Donald MacDonald e eu acho bem interessante a forma que ele sintetiza graça. Ele conta uma história, ele diz o seguinte: imagine um pai que tem uma criança de 4 a 5 anos e de repente essa criança é assassinada. O indivíduo vai e assassina essa criança. Você lança mão dessa criança. Se você mata o indivíduo, isso é vingança. Se você entrega ele na mão das autoridades para a autoridade os punir ou o punir, isso é justiça. Se você perdoa e adota esse criminoso, isso é graça. Foi justamente isso que Deus fez por mim e por você. Nós estávamos lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo foi crucificado. Nossos pecados estavam na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Isaías diz que foi as nossas transgressões o motivo pelo qual ele foi ferido. Amém? Antes de entendermos o que é graça, nós precisamos só sintetizar aquilo que já nos foi falado aqui sobre pecado. Há pessoas que pensam que são demasiadamente boas, mas a Bíblia diz que nós não somos tudo isso que pensamos. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos diz que todos, sem exceção, pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Romanos 15, versículo de número 12 nos diz
que, portanto, assim como por um só homem, o primeiro Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, se tem uma coisa que nós herdamos, uma herança, é o pecado. Desde o nosso tenro nascimento, nós somos pecadores. Já percebeu que você não precisa ensinar a criança a mentir? A fazer o errado? A fazer o certo, você tem que lutar muito para a criança aprender a fazer o que é certo. Mas por natureza, o bichinho já sabe pegar nas coisas da avó, né? Quebrar e dizer que não foi ele, dizer que não foi ela. É um filho de Adão, né? Nós herdamos isso. Então, por herança, nós herdamos a maldição do pecado que nos é dado por natureza. A Bíblia prossegue nos dizendo que todos pecaram porque por um homem entrou o pecado no mundo, mas a graça veio por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor Antônio Gilberto, ele vai dizer que as Escrituras citam 372 formas de pecados. Então, há centenas de outras mencionadas na Bíblia, segundo o saudoso Antônio Gilberto. Então, há muitas formas de você transgredir a lei do Senhor, transgredir a lei ou cometer iniquidade. Iniquidade é cometida por aqueles que já conhecem a palavra de Deus, mas mesmo assim desobedecem. A Bíblia então vai nos mostrar em Romanos 3, versículo 13 ao 18, se você puder abrir e acompanhar. Vamos fazer assim, nós vamos falar aqui o escopo do estudo. No final, se você tiver dúvida, você consulta o nosso mestre aqui, o pastor Laércio, e tira suas dúvidas. Olha que coisa interessante, o pecado, ele não afetou apenas alguns aspectos da raça humana, mas toda a parte do ser humano. A Bíblia vai nos mostrar que a garganta, a língua, os lábios, a boca e os pés e os olhos, ou seja, o ser humano em plenitude, foi corrompido por causa do pecado. Romanos capítulo 3, verso 18 nos diz que suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Então, a língua e os lábios corrompidos pelo pecado. Verso 14 diz que suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Verso 15, seus pés são ágeis para derramar sangue. 16, ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E o 17 diz que não conhecem o caminho da paz. A grosso modo, ele está pintando o estado da pessoa não regenerada, da pessoa que não foi alcançada pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso 18 nos diz que aos olhos de tais pessoas é inútil temer a Deus. Assim é o quadro de toda pessoa, assim era o meu estado, o seu estado, antes de sermos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ainda citando o Dr. William Donald MacDonald, ele diz que a graça é muitas vezes definida como as riquezas de Deus que nos são dadas à custa de Cristo. Ou seja, as graças de Deus nos é dada à custa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo na nossa vida é mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos um novo nome, nós somos salvos, nós herdamos a promessa, temos o Espírito Santo não por mérito nosso. Afinal, a salvação não é por meio de obras, mas é graça. E isso nos é dado pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que pelo véu da sua carne que foi rasgada, nós temos livre acesso ao trono da graça, mediante o vivo e novo caminho que Ele nos preparou na cruz do Calvário. Então, se você tem Cristo, você tem acesso a Deus. Se você tem Cristo, você tem acesso ao Espírito Santo. Se você tem Cristo, você tem acesso à paz. Se você tem Cristo, você tem tudo o que você precisa para ser feliz. Amém? O Antônio Gilberto, então, vai resumir na teologia sistemática pentecostal a graça de Deus. Em resumo, ele diz que, em primeiro lugar, a graça de Deus é um dom da salvação em Cristo, como dádiva de Deus ao pecador indigno e merecedor do justo juízo de Deus.
Então esse negócio de orar assim, olha, Deus me dá o que eu mereço, tem que mudar. Porque se Deus for te dar o que você merece, é o inferno, né? Então Deus me deu o que eu não mereço, é graça. Você apela pela graça no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo de número 2, verso de número 11, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então só há um meio de salvação: Jesus Cristo, o nosso Redentor. Por isso que não pode faltar na nossa pregação Jesus. Fale de tudo, mas não se esqueça de falar do essencial. Porque se você fala de tudo e não fala de Jesus, você não pregou um evangelho de salvação. Amém? Em segundo lugar, a graça de Deus é o poder sustentador de Deus que nos mantém firmes e perseverantes na fé. Sabe qual o segredo de homens como o pastor José, o pastor Laércio e tantos irmãos aqui que já têm as suas cãs aí como experiência para nós e não titubeam na fé, passam por vendavais, mas mesmo assim ficam firmes e perseverantes? Graça. É pela graça que nos mantemos de pé. Veja só o que Paulo, escrevendo a sua segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 12, verso 9, vai nos dizer. Abra aí sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Gosto muito desse texto, que é um momento que Paulo está enfrentando dificuldades no seu ministério, com um tal de espinho na carne. Ele vai orar a Deus. Deus dá essa resposta para Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Isso aqui é tremendo demais. 2 Timóteo 2:1, Paulo, escrevendo a Timóteo, um jovem pastor, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É a graça de Deus que nos dá força para perdoar, meus irmãos. É a graça de Deus que nos dá força para acordar de manhã, para estarmos aqui na escola dominical, para sairmos lá fora para evangelizar. Então, em resumo, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é Deus se voltando da sua ira, se voltando para nós em misericórdia por causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós aprendemos em escola dominical a frasezinha básica que define graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, mas graciosamente Ele nos salva. Nós todos os dias damos mais de 1001 motivos para Deus nos esquecer, se virar para nós, mas por causa da graça de Cristo, Ele continua trabalhando a sua salvação, desenvolvendo a salvação por meio da palavra na nossa vida. Em terceiro lugar, a graça de Deus é a dádiva das bênçãos diárias que recebemos dele sem merecê-las. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 diz: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Então é algo sempre crescente. A graça que nos salva é a graça que nos capacita, é a graça que nos livra, é a graça que nos aproxima, é a graça que nos honra, é a graça que nos eleva. Então é graça sobre graça. Em outras palavras, quando Cristo se manifesta na nossa vida, há um progresso. Nós precisamos melhorar, porque se há graça sobre graça investida em mim e em sua vida, é natural que haja uma melhoria. Se Deus continua trabalhando em nós, isso implica que a graça sobre graça continua nos aperfeiçoando. Amém? E em quarto lugar, ainda, a graça de Deus é a dádiva da capacitação divina do crente para este realizar a obra de Deus. É lógico que isso não inibe de mim e de você entrarmos numa universidade, estudarmos, buscarmos conhecimento. Isso aqui é uma coisa simples, não precisava nem se falar disso, porque a graça de Deus não pode me levar ao campo da preguiça. Muitas das coisas que as pessoas ignoram no campo do saber é preguiça mesmo. Tem pessoas que reclamam, por exemplo, da educação no Brasil, mas não tem coragem de ler nem a revista da escola dominical toda, que é
um livretinho pequeno. E aí, o que nós precisamos entender, que o outro extremo também é verdadeiro. Não se faz a obra de Deus apenas embasado em conhecimento, precisamos do poder da graça de Deus, tem que haver um equilíbrio. Aquilo que nós temos competência para corrermos atrás e buscarmos, isso nós fazemos. Mas há outro campo que aí é com Deus. A porta para você chegar do outro lado é Deus que abre. Os demônios se sujeitam a mim e a você na autoridade do nome de Jesus. As curas ocorrem por causa do nome de Jesus. Então essa graça nos é dada como ferramenta para que nós exercitamos a obra do Senhor com excelência. A Bíblia vai nos falar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 10. O escopo geral do texto, Paulo está falando sobre a ressurreição. Mas ali no versículo 10 ele diz que pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Aí Paulo vai e fala: todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. O que Paulo está dizendo é o que nos faz fazer mais é a graça de Deus. Não é por força, é a graça que nos dá combustão para nós fazermos mais. Amém? Até aí tudo bem? 1 Coríntios 3, verso 10, a Bíblia diz que segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada qual como edifica sobre ele. Então, até a edificação da igreja, da obra do Senhor, é mérito da graça de Deus. O João, quando escreve o Evangelho, no verso 14, ele diz que o verbo se fez carne. Ele habitou entre nós, e aí nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que o texto está nos dizendo é que essa graça que o pastor Laércio muito bem ilustrou aqui no final da sua fala, é a manifestação do Filho de Deus. O Antigo Testamento era sombra, mas Jesus trouxe luz. É por meio de Jesus Cristo que nós somos salvos, isso é graça. Nós vemos relatos aqui na lei, você quando lê a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos irmãos da Galácia e a carta de Paulo aos Efésios, aos irmãos de Éfeso, você vai ver a manifestação da graça de Deus. A salvação, ela é operada pela Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão totalmente em harmonia na execução da salvação, mas a plenitude da salvação é realizada mediante o sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, em resumo, o que é graça? Graça é o verbo de Deus se fazendo carne, assumindo o meu e o seu lugar para nos dar a salvação. Nós temos que tomar cuidado para não entrarmos no campo da teologia que fala do universalismo, que se Cristo morreu por todos, então logo todos serão salvos, independentes de qualquer coisa. E não é bem por aí. Essa graça é o meio pelo qual nós somos salvos. O sangue de Jesus é suficiente para nos redimir de todo o pecado, mas essa graça é eficiente na vida daqueles que pela fé se apropriam dessa salvação. Então, a salvação está disponível por meio de Jesus Cristo, ele é o livre acesso, e a nossa participação é pela fé, se apropriar dessa confiança. E quando nascemos de novo, a nossa vida é transformada. E Paulo vai falar isso em Romanos 6, que antes de Cristo nós éramos por natureza escravos do pecado, e um escravo não tem poder sobre o seu corpo, mas o Senhor a qual ele está submetido. Pela fé em Cristo nós morremos para o pecado, ressuscitamos na ressurreição de Cristo e agora não somos mais escravos do pecado, mas escravos da justiça mediante Jesus. O que Paulo está dizendo é que antes de Jesus o pecado nos dominava, ou seja, estávamos presos pelo poder do pecado, mas agora que Cristo veio e nos salvou, nós fomos livres do poder do pecado. Por isso, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A salvação acontece em 3 tempos: salvação no passado, no presente e no futuro. Salvação no passado, Deus nos salva do poder do pecado. Salvação no tempo presente, Deus nos salva no sentido de que o pecado ainda é real, mas ele não subjuga mais a mim.
Cristo me libertou. O pecado ainda está presente, mas ele não domina mais a minha vida. E a salvação no tempo futuro é que nós seremos salvos da presença do pecado. A Bíblia diz que no reino futuro lá não entra pecado nem nada que contamina a cidade, porque o nosso corpo também será regenerado e teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Então, por natureza, não seremos inclinados mais às obras da carne. Amém? Então, o que é pecado, nós definimos isso. Segundo lugar, como a graça nos veio. E aí eu gostaria que você abrisse Romanos capítulo 5 novamente. A partir do verso de número 15. Nós temos uma grande discussão nessa perícope de texto de Paulo, onde ele vai tratar sobre os dois Adão, né? Os dois Adão. O primeiro Adão nós sabemos que é o Adão federal, aquele que foi a matriz de toda a humanidade, e por ele nós herdamos o pecado. O segundo Adão é Cristo, aquele que redime a humanidade caída. Vamos lá então ao texto. Romanos 5, verso 15 nos diz... Eu vou ler aqui na NA. Mas o dom gratuito não é uma ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sintetizando esse texto aí, em primeiro lugar, verso de número 14 e 15, o texto nos mostra que Cristo, diferente de Adão, agiu motivado pela consciência de renúncia para colocar a nosso alcance a sua graça que não merecíamos. Então, a intenção da obra de Cristo é diferente da intenção da obra de Adão. A obra de Adão está embasada e enraizada na desobediência, no orgulho, no desejo de cumprir a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida por onde vem a morte. A intenção de Cristo é ser obediente ao Pai e essa obediência nos dará a salvação. Nós somos salvos pelas obras de Cristo. Aí sim, acontece a salvação pelas obras. Nós dizemos que não há salvação pelas obras, nossas obras, aí não, mas somos salvos pelas obras de Cristo, porque Ele obedeceu, porque Ele cumpriu, porque Ele foi à cruz. As obras de Cristo são perfeitas, imaculadas, e por essas obras nós somos salvos. Deus prova que aceitou a obra de Jesus Cristo, redentora, ressuscitando Ele dos mortos, e por isso somos justificados. Amém? A obra de Adão trouxe condenação, mas a obra de Cristo trouxe salvação. Então nós temos esse contraste aí no verso de número 16. O pecado de Adão gerou a morte de Cristo gerou a vida. Aqui nós não iremos discutir sobre os níveis de morte. Morte natural, morte espiritual e morte eterna. Morte natural, você volta ao pó e o espírito volta a Deus. Morte natural. Morte espiritual, o pecado. Isaías 59 faz separação entre o homem e Deus, e aí Jesus alinha isso novamente e nos liga a Deus. Então essa morte espiritual é o ato de você continuar socializando em vida, ter as suas faculdades, mas você não ter ligação com o mundo espiritual. É o que Paulo vai falar do homem carnal que não tem a mente de Cristo. Mas por meio da salvação, então nós passamos a ver com os olhos de Cristo, a amar como Cristo, a entender a palavra de Deus com a mente de Cristo.
é Jesus que nos dá esse mérito. Em terceiro lugar, verso 17 vai nos mostrar que o pecado de Adão gerou morte, mas a morte de Cristo gerou vida. Sabe por que você nos alegramos e podemos dizer que verdadeiramente temos vida? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Em quarto lugar, a ofensa de Adão produziu juízo, mas o ato de justiça de Cristo, ou seja, a sua morte vicária, produz justificação. Então, enquanto o pecado de Adão nos traz condenação, a morte de Jesus nos traz justificação. Pela fé, Deus imputa a mim e a você a justiça de Jesus. Isso aqui é um mistério tremendo demais. Porque se Deus for olhar para mim e para você, por mais que nossas obras sejam boas, o profeta Isaías chega a comparar as nossas melhores obras ou atos de justiça como o trapo de um imundo. O trapo de um imundo é o trapo de um leproso. Então você vai lá no leprosário, está lá o leproso todo enfaixado, porque as suas feridas estão tudo purulentas, o seu globo ocular está quase saindo para fora, ele está parecendo uma fonte que jorra pus. Você enfaixa ele todinho. Você tira aquela faixa lá com mosca voando por cima dele, aquilo é trapo de imundo. O profeta chega a dizer que nossas melhores obras de justiça, não diante dos homens, mas diante de Deus, são comparadas a isso. Logo, nós não podemos ser salvos mediante nossas obras, mas as obras de Cristo são finíssimas, são obras de justiça, são obras aceitáveis diante de Deus. Então, é nesse sentido que nós somos justificados mediante a fé. Amém? Em quinto lugar, pela obediência de Cristo, muitos se tornaram justos, verso 19, que é justamente o que eu acabei de falar. Em sexto lugar, a graça de Cristo é melhor e maior do que o pecado de Adão. Porque em Adão o pecado abundou, por isso que passou a toda a humanidade. Mas em Cristo Jesus a graça superabundou. Daí o texto, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado abundou? Em Adão e sua posteridade. Onde a graça superabundou? Em Jesus Cristo e em todos aqueles que pela fé o confessam como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. Então em mim e você já abundou o pecado, mas hoje a graça superabundou. Essa graça que salva criminoso, que salva prostituta, que salva mentiroso, que salva homem, que salva mulher, que salva criança, que salva todos. Essa graça superabunda em nós. Louvado seja o nome de Jesus. E em sétimo lugar, a graça desbarata o pecado e reina eternamente. Vamos ver novamente, só a fim didático, o verso 21 de Romanos capítulo 5, que é o último verso, só para a gente enfatizar essa verdade bíblica, que nos diz que a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. O que Paulo está deixando bem claro aqui para mim e para você, é que a graça ela desbarata o reino do pecado, e pelo reinado da graça somos salvos da culpa do pecado na justificação, do poder do pecado na santificação e da presença do pecado na glorificação, que é justamente aquilo que nós falamos agora há pouco, sobre os 3 tempos da salvação. Eu gostaria de citar um breve poema aqui do John Bunyan. John Bunyan, certa vez, falando sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, no diário dele, compondo um louvor de adoração a Deus. Ele diz: Tu, filho bendito, tu te despojaste a ti mesmo para manifestar a tua graça. A graça te trouxe dos céus, a graça te despiu de tua glória. Glória e graça. A graça te fez pobre e desprezado. A graça te fez suportar o peso do pecado, o peso da angústia. Tais pesos da maldição de Deus são indescritíveis. Ó Filho de Deus, a graça estava em todas as tuas lágrimas. A graça brotou do teu lado juntamente com o teu sangue. A graça foi expressa em cada palavra que saiu da tua doce boca. A graça brotou onde os chicotes te açoitaram, onde os espinhos te feriram e onde os cravos te perfuraram. Aqui está a graça de fato, a graça para maravilhar os anjos, a graça para alegrar os pecadores, a graça que faz pasmar os demônios. Está revelada no nosso Redentor. Então a graça nos vem por meio de Jesus.
Nosso último tópico, qual o efeito da graça? E aqui nós aplicamos tudo isso. O que isso tem a ver comigo e com você? Tá bom, pastor, a graça veio por Jesus, a graça é o favor de Deus, mas o que isso implica na minha vida prática? Em primeiro lugar, uma pessoa, e aí você faz a autoanálise de quem você é e estar diante de Deus. Amém? Em primeiro lugar, a pessoa, o homem, a mulher que foi alcançado e alcançada pela graça, passa a ter um amor pelo seu Salvador. Isso ali é lindo, porque é um amor que cresce. Veja que a primeira epístola de João diz, 1 de João, capítulo 4, verso 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, o ato dele me amar primeiro é a graça me alcança, esse amor que me constrange me alcança, Lucas, e como retribuição esse amor começa a brotar inexplicavelmente, a ponto de que eu seja levado para uma arena, para perder a minha vida, mas não perder o meu amor pelo meu Redentor. Aí, Paulo fala assim, em 2 Coríntios 5, 14 ao 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e o ressuscitou. Ou seja, nossa vida não está embasada ou enraizada nos nossos prazeres e na nossa paixão. O que Paulo está nos deixando claro é que quando nós somos alcançados pela graça, nós amamos a Deus, amamos estar com o povo de Deus, amamos estar na casa de Deus. E a pergunta é, quanto o nosso coração se alegra quando de fato nós ouvimos aquele versículo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Será que de fato é verdade esse versículo, quando nós o citamos, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, ou é uma frustração quando alguém diz assim, olha, hoje é domingo, hoje tem culto, e alguém se frustra e fala, mais um domingo, eu tenho que estar na igreja. É uma frustração ou é uma alegria estar aqui para celebrar o nome de Jesus? Todo aquele que foi alcançado pela graça ama o seu Salvador. Se você não ama estar com Deus, se há pessoas que não amam estar com Deus, nesse curto período de tempo que nós gastamos aqui na casa de Deus, não vai se dar muito bem lá na glória. Então é bom ir se acostumando, porque a presença de Deus, a Bíblia diz que lá nem templo tem, porque Deus é o seu templo, e a cidade é a igreja de Deus, podemos resumir assim. Então Deus está em todos. Em segundo lugar, se eu fui alcançado pela graça, pastor Robson, e eu amo a Deus, esse amor a Deus não fica no campo do abstrato, da retórica, mas na prática. E eu demonstro esse amor a Deus amando quem eu estou vendo, quem está do meu lado. Nós cantamos sobre a graça, falamos sobre a graça, mas não demonstramos essa graça. João continua dizendo, 1 de João, capítulo 4, verso 20 ao 21, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, ponto, isso é fato, pois quem não ama o seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu, e dele temos este mandamento, é a lei sendo apresentada aqui, a lei do amor, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Segundo aspecto da graça, eu amo a Deus e demonstro esse amor por quem está ao meu redor, amém? Terceiro lugar, a graça de Deus toca o bolso do crente. Quem pode dar glória a Deus? Tem uns irmãos agora que ficaram tristes, hein? Por que a graça de Deus toca o bolso do crente? Talvez pela primeira vez o cristão entenda que tudo pertence a Deus. Já não é uma questão de quanto eu devo dar à igreja, mas em vez disso é quanto posso dar ao Senhor e ao trabalho da sua causa. Olha o que a palavra de Deus nos diz em 2 Samuel capítulo 24, verso 24. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Quanto custa para você cultuar? Quanto custa para você adorar a Deus? Porque se eu entendo que agora
tudo que eu sou pertence a Deus, então não é uma questão de R$1, R$2, R$100, R$1.000 ou R$100.000, é que tudo na minha vida é dele. Então quando chega na hora da oferta, eu não fecho os olhos fingindo espiritualidade e tranco o bolso, não. É 2 momentos que o povo fica espiritual. É o momento da oferta que o povo tranca assim os olhos, todo mundo fica espiritual. Só para fingir que não está vendo o irmão da oferta passar. E o segundo momento é o momento da palavra. Os 2 momentos são importantes, mas o ato de eu dar implica adoração verdadeira. Não é a quantidade, é a intenção. Porque você fala assim, poxa, a oferta da viúva, já vou terminar aqui, está dando meu horário. A oferta da viúva é pouquinho, 2 moedas, pouquinho não. Pegue essas 2 moedas e transforme em 2 bilhões. Porque a Bíblia diz que ela deu as 2 moedas porque era tudo que ela tinha. Então, na ótica dela é muito, porque era tudo. Os fariseus davam o que restavam, o que sobravam. E aí você pode trazer isso para vários aspectos da sua vida. Não é só questão monetária. Quanto do seu tempo, porque tempo é precioso, as pessoas falam isso, quanto do seu tempo você dedica a Deus, você dedica ao próximo, você dedica a estar cumprindo aquilo que Jesus Cristo cumpriria. É uma questão a se refletir, amém? Em quarto lugar, outro resultado da graça de Deus na vida de uma pessoa é o desejo constante de buscar a santidade. Então a graça me faz amar a Deus, me faz amar o meu próximo, toca o meu bolso e toca o meu coração. E eu amo aquilo que Deus ama e odeio aquilo que Deus odeia. Nós estamos vivendo o relativismo, que as pessoas tentam relativizar aquilo que Deus não relativizou. Nós queremos ser agradados para todo mundo, e não dá. Ou nós agradamos a Deus muitas das vezes, ou o mundo. Veja só, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Porque a graça de Deus, novamente repetindo o texto, se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Nós não pregamos uma graça barata, venha do jeito que está e permaneça do jeito que está. Não, essa não é a graça da Bíblia. A graça da Bíblia é a graça que perdoa a mulher pecadora e olha para ela e fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena, eu também não te condeno, mas o texto não termina aí. Vai em paz e não peques mais. Então há um amor pela santidade. Em quinto lugar e último lugar, finalmente, o entendimento da graça de Deus manterá a pessoa na expectativa, aguardando o retorno do seu Senhor. Tito 2, verso 3. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E então, como diz Efésios 2, 7... por toda a eternidade, Deus nos revelará a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa é a graça de Deus. A própria eternidade não conseguirá esgotar esse tema. Durante toda a eternidade, ainda estaremos desfrutando e admirando a gloriosa graça do nosso glorioso Redentor. Amém.